Olá, meus queridos companheiros. Aqui estamos mais uma vez e viemos falar sobre um tema muito importante, que é sobre o Evangelho. Então eu dei o título de Falando de Evangelho. Existem muitas passagens do Evangelho que Jesus dizia, aos discípulos, às pessoas que não tinham assim na época muito entendimento. Então ele nos falava a todos por parábolas, aquelas histórias importantes que ele tirava do cotidiano do dia a dia e ensinava. Através de pequenas historinhas, ele acabava ensinando coisas grandiosas, de muita profundidade. Então eu separei 3 histórias do Evangelho, vamos dizer histórias, né? Fica mais fácil de da gente comentar, de citar sobre elas. E eu escolhi uma que diz assim: observai os pássaros do céu. Eles não semeiam, não colhem e não amontoam nada nos celeiros. Mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois mais do que eles? E por que vos inquietais pelas roupas? Observai os lírios dos campos. Eles não trabalham e não fiam. Isso está em capítulo 25, versículos 7 e 11. Então, Deus, ele nos deu a inteligência para que possamos desenvolver através do trabalho, dos estudos hoje, das pesquisas, coisas que vêm acrescentar ao nosso dia a dia, ao nosso trabalho, nos trazendo e engrandecendo, contribuindo para que a gente possa contribuir também para o bem-estar dos outros e para nós, porque o trabalho é abençoado e muito necessário. Mas naquela época eram coisas assim mais difíceis de enfrentar, os trabalhos eram árduos, não tinha a tecnologia que nós temos hoje. E então ele tinha que tirar exemplo das coisas do cotidiano, do dia a dia, para que eles pudessem entender. Então o que Jesus queria dizer? Que as pessoas não se preocupassem muito pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a Deus pertence, né? Embora nós hoje somos pessoas muito preocupadas com tudo ao nosso redor. É com o tempo, com o trabalho, com as satisfações que temos que dar ah, pelos estudos, as pesquisas, enfim, tudo é válido, mas nós precisamos viver um dia de cada vez, né? Porque, como disse, o amanhã a Deus pertence. E quando Deus ele nos deixou essas intuições para que pudéssemos estudar, pesquisar, principalmente nos dias atuais, que vivemos uma época muito tumultuada devido à pandemia que todos estamos vivendo no momento, né? Mas naquela época, também as pessoas tinham que se preocupar com o trabalho, embora fosse um tipo de trabalho diferente. Então, Deus deu a capacidade ao homem, ao ser humano, para que ele desenvolvesse através da sua inteligência latente lá no fundo, porque nós fomos criados simples e ignorantes, no sentido do conhecimento. Tínhamos pouco conhecimento. Nós falamos tínhamos porque vivemos também muitas épocas lá atrás e trazemos sim no nosso subconsciente conhecimentos da época. Mas vamos falar então daquela época difícil, no início do planeta Terra, quando a vida era muito primitiva, né? Tudo começou muito lá atrás. E vamos falar um pouquinho daqueles homens primitivos que viviam nas cavernas, que nós chamamos os homens das cavernas. Era a época da pedra lascada, que todo mundo conhece, né? Por que da pedra lascada? Porque eles viviam naquela natureza rude, e eles, através das pedras, eles descobriram instrumentos de manutenção para se manter. Vamos supor, vamos dar um pequeno exemplo. Se eles pegassem um coco, que é duro, vamos supor que eles colhessem lá em cima no coqueiro ou que caísse, eles iam ver aquele coco e eles não tinham aquele conhecimento de como manusear e como quebrar aquilo. Eles talvez pegaram um pedaço de pedra, uma pedra mais dura, e socaram, bateram até que quebrou. E assim por aquela pequena inteligência que já vinha lá, aquela sementinha, né?
que já deu uma intuição de como ele poderia fazer da próxima vez. Depois, com pequenas pedras, eles formaram instrumentos de trabalho, armas. Eles tinham que caçar para se alimentar. Não é como hoje, né, que nós encontramos tudo pronto aqui na cidade, né? Vamos no supermercado, pegamos na prateleira, tudo prontinho, né? Mas naquela época eles tinham que caçar para poder se alimentar. E eles tinham uma vida muito difícil, muito rude. E através de tudo isso, eles foram descobrindo outras coisas. O fogo, eles quando viram o fogo pela primeira vez tiveram medo, mas viram que aquilo podia aquecer, que aquilo queimava o seu dedo, seus dedos, né? E eles se aqueciam. Então, através de cada coisa, eles foram evoluindo. Aquilo aquecia no inverno, porque eles viviam em cavernas. Imagine as intempéries da época do inverno rigoroso, o sofrimento que eles tinham, e também pela caça aos animais, através da pele dos animais, eles construíam roupas para se cobrir, para se aquecer. E depois aprenderam a plantar, a colher, e daí em diante passaram também a viver em comunidade. Mas tudo isso foi vindo gradualmente, muito lento, até chegar numa época mais avançada, né, de conhecimentos. E Jesus também, nós só falamos dessa época passada para ver que Deus deixou até para aqueles que não tinham esse conhecimento, uma sementinha lá para que eles desenvolvessem alguma coisa para sua sobrevivência. E Jesus também dizia: não vos inquieteis pela posse do ouro, da prata ou de qualquer moeda em vossa bolsa. Não prepareis nem um saco pelo caminho, nem duas roupas, nem sandálias ou bastão, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Isso já no tempo de Jesus, que ele dizia às pessoas ao seu redor sobre não guardar, ficar estocando alimentos, porque eles tinham que viajar, né? Nós sabemos que eles enfrentavam longas estradas para chegar ao seu destino, seja lá por que motivo fosse. E para que eles não se preocupassem, porque no meio do caminho, naquela época, os viajantes eles eram recebidos pelas pessoas assim mais bondosas, o acolhiam, davam pousada, alimentos, até roupas e víveres para que eles pudessem prosseguir viagem depois. Se fosse hoje, Jesus não poderia dizer isso, né? Nós temos que realmente nos prepararmos se quisermos enfrentar uma viagem, só que hoje é tudo muito mais fácil, com a comodidade dos transportes públicos, nós viajamos longas distâncias, né? Dos aviões, enfim. Mas naquela época era tudo muito difícil. Nós começamos lá atrás, na época das cavernas, para podermos chegar na época de Jesus. E então Jesus os orientava, sim, porque todos eles caminhavam muito longe, às vezes até para trabalhar, para buscar algo que eles pudessem sobreviver. E outras coisas, cada um tinha um motivo para empreender grandes viagens pelas estradas poeirentas, e enfrentando o tempo rigoroso de frio, né? E então Jesus dizia que se eles fossem recebidos naquela cidade pela qual eles passavam, e se eles não fossem bem recebidos, por exemplo, por uma família, que eles sacudissem o pó de suas sandálias e fossem embora, para que eles não dessem importância. Mas por que Jesus dizia? Porque a maioria dava sim pousada. E quando eles não encontravam esse acolhimento, eles tinham que enfrentar algo mais complicado, mais difícil. E quando eles entrassem numa casa que os acolhesse, os recebesse bem, que eles dissessem que a paz esteja nesta casa, pois se esta casa for digna, vossa paz virá sobre ela. Se ela não for digna, vossa paz retornará a vós. Então, era isso. As pessoas, quando eram bem recebidas, aquilo quis dizer que teriam que abençoar aquela acolhida, aquela pousada que receberam, aquele carinho das pessoas, não é? E, então, assim eles viviam. E Jesus também caminhou muito por aquelas estradas, viajou, ensinava, ele levava multidões atrás de si, porque ele dizia
coisas muito bonitas que ensinava, as pessoas queriam realmente aprender, aquelas que queriam melhorar. Outras não ligavam, não davam importância. Mas Jesus seguia na sua missão, ele ia em frente. E nós temos uma pequena passagem, eu gosto muito dessa historinha, todos nós espíritas conhecemos, e outras religiões também, sobre Zaqueu, aquele homenzinho que conheceu, que queria conhecer Jesus. Então, Jesus estava entrando em Jericó e tinha nessa cidade um homem que se chamava Zaqueu. Ele era um publicano, chefe dos publicanos, e ele era muito rico. O que era? Ele era um cobrador de impostos. E os cobradores de impostos, naquela época, eles eram odiados pelo povo. Por quê? Eles exploravam, muitos, né? Exploravam e tiravam dinheiro a mais das pessoas, então eles não eram bem vistos. E Zaqueu criou essa fama em torno de si. E quando Jesus estava passando por lá, Zaqueu já tinha ouvido falar que Jesus era um profeta, que ele ensinava, e ele ficou curioso. E quando ele soube que Jesus estava entrando em Jericó, mais do que depressa, ele foi procurar onde estava Jesus. E as notícias corriam de boca em boca. E ele soube que Jesus havia parado ali perto da sua localidade, da sua moradia, e ele começou a procurar e viu aquela multidão imensa. E Zaqueu era um homem pequenino, de baixa estatura, e aquela multidão na sua frente, ele não conseguia enxergar Jesus. E ele, muito curioso, né? O que ele fez? Ele subiu num pé de sicômoro, que era uma árvore da localidade ali, muito conhecida, e ele subiu lá no alto. E dali ele ficou procurando onde estava Jesus, até que ele viu Jesus. E ele ficou por longo tempo ouvindo suas palavras e foi bebendo aqueles ensinamentos com bastante vontade de aprender. E ele precisava realmente ouvir essas palavras. Não foi à toa que Jesus passou por ali, né? Jesus que tudo sabia, ele tinha a sua missão de ensinar, de falar ao povo diretamente. E ele, nessas andanças, nessas paradas que ele fazia, ele contava essas historinhas e de cada lugar ele ia tirando um exemplo. E é através disso que ele ia conquistando aquele povo rude, aquele povo que tinha vontade de conhecer, mas não tinha esse conhecimento. E ele precisava o quê? Falar, contar historinhas mais simples, que tocassem direto ao coração das pessoas. E Zaqueu, ouvindo tudo aquilo acho que foi calando em seu coração, e ele sabendo das suas atitudes, né, que ele fazia com as pessoas, mas tudo tem sua hora, tudo tem seu tempo. E não foi por acaso que Jesus parou ali naquela cidade onde Zaqueu vivia. Aí Zaqueu, estando lá em cima daquela árvore, Jesus olhou e disse: Zaqueu, apressai-vos em descer, porque é preciso que hoje eu me aloje em sua casa. Zaqueu ficou transbordando de felicidade. Era uma honra para ele saber que aquele profeta, aquele Jesus que todos falavam bem, que todos comentavam, iria ficar em sua casa. Porque, como já dissemos um pouquinho atrás, os viajantes eram recebidos pelas famílias em suas casas. E Zaqueu, lógico, ficou muito contente de saber que Jesus, no meio de toda aquela multidão, foi olhar para ele em cima de uma árvore. E, logicamente, ele se apressou em descer. E quando Jesus terminou de falar, Jesus foi até sua casa. Ele desceu rapidamente, ele ficou muito honrado e muito alegre de saber que Jesus ia entrar no seu lar. Quem não gostaria, não é mesmo, de receber aquele homem maravilhoso, tão falado por todas as pessoas? Quem não queria conhecê-lo, beber das suas palavras e sentir no seu coração o toque daquele amor que ele transmitia através dos seus ensinamentos? Aí, quando Jesus entrou, o povo lá fora, logicamente não daria para entrar em todos, né? Aqueles que entraram ou aqueles que ficaram ali fora começaram a murmurar. E como Jesus, um profeta, vai se alojar na casa de um homem de má vida? Esse homem de má vida é aquele cobrador de impostos mal afamado, né? Que nós já falamos de Zaqueu. Mas para Jesus isso não importava.
Para ele o que importava era aproveitar aquele momento para ensinar, para tocar os corações e fazer com que as pessoas acordassem daquele primitivismo espiritual que viviam e abrissem o coração e deixasse aquela luz do entendimento entrar. Então foi isso que aconteceu com Zaqueu. Aí Zaqueu muito eufórico, porque Jesus estava ali, tocado sim em seu íntimo pelas palavras de Jesus, ele disse: Senhor, eu darei metade dos meus bens aos pobres, e se causei algum dano a alguém, no que quer que seja, eu restituirei 4 vezes mais. O que ele quis dizer com isso? Que tudo aquilo que ele subtraiu das pessoas através dos impostos cobrados, ele se arrepende, sim. E ele diz que restituiria 4 vezes mais, porque aquilo não estava fazendo bem a ele. Então, Jesus, naquele instante, ao perceber, né, e viu que Zaqueu realmente estava se transformando, ele disse, por essas palavras: Esta casa recebeu hoje a salvação, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio procurar o que estava perdido. Então, essa salvação que Jesus disse, ela significava uma mudança interior, uma reforma de sentimentos. É isso que importava para Jesus. Não era o bom acolhimento, uma mudança exterior, e sim a mudança interior, a mudança espiritual, uma reforma íntima. Então, Jesus com isso quis provar, por isso que ele aproveitou aquele momento e disse que iria se hospedar na casa de Zaqueu, que é o homem que estava perdido poderia se salvar. Essa salvação, como já dissemos, é a transformação, a grande transformação. E isso nós também temos em nós, todos os momentos, todas as ocasiões, é uma oportunidade para que também possamos nos salvar, possamos nos modificarmos e procurar seguir adiante, aprendendo e colocando em prática os ensinamentos do Mestre. Por isso que o Evangelho é muito importante, é o nosso livro do dia a dia. Tudo que nós quisermos, nós encontraremos no Evangelho, porque ali tem grandes lições. Eu peguei apenas 3, porque eu acho muito importante todas, mas eu peguei as historinhas mais simples, porque elas falam mais aos nossos corações. Serve para mim, para vocês e para quem vocês quiserem passar adiante. O Evangelho é um bálsamo em nossa vida. Nós temos que aproveitar qualquer oportunidade que pudermos, sem fanatismo, para ler e meditar sobre aquelas palavras do nosso Mestre Jesus. E eu tenho uma outra história que eu acho maravilhosa e eu acho que ela serve para nós em cada momento da nossa vida, em todas as circunstâncias que se aproximam de nós, que nós tivermos a oportunidade de lembrarmos dessa história, desta lição que Jesus deixou. É o bom samaritano, que todos nós conhecemos. Quem lê o Evangelho conhece, mas sempre é bom a gente repetir. Então nós vamos falar sobre o bom samaritano. Depois nós chegaremos à conclusão final. Um homem seguia de Jerusalém para Jericó. Foi assaltado por ladrões. Lhe bateram, machucaram todo e o deixaram semi-morto caído na estrada. Passou algum tempo, um sacerdote que por ali passava o viu, mas ele passou e foi embora. Ele não parou. Um levita que passou logo após também não parou e seguiu adiante, não deu importância. Um samaritano, logo depois, passou algum tempo, vinha vindo um samaritano, que era dali da Samaria, era o chamado de samaritano. Ele vindo pelo mesmo caminho, quando ele viu aquele homem caído, ele parou. Tocado de compaixão, ele se aproximou, pegou o seu alforje, passou óleo, vinho nas feridas do homem e as enfaixou, desinfeccionou naquele momento o que era necessário ser feito. Depois ele o colocou em seu cavalo e o conduziu
até uma hospedaria ali próxima. E ali ele cuidou dele, continuou cuidando, o alimentou, fez tudo o que era necessário. No dia seguinte, passou a noite, no dia seguinte, ele disse ao hospedeiro da pousada: eu lhe dou 2 moedas e o que precisares mais, eu vos restituirei. E seguiu viagem, pediu que ele cuidasse do homem até que ele voltasse, que cuidasse, fizesse o que fosse necessário, que ele ali restituiria o que ele gastasse com aquele ser, né? Com aquele homem que estava caído na estrada. Então, essa é uma lição que nos fala do nosso próximo, porque Jesus diz: amareis o vosso próximo como a ti mesmo. Então, o próximo é o caído na estrada, é o próximo mais próximo de nós, às vezes dentro da nossa família, é aquele vizinho que está doente, que nós às vezes nem sabemos, nós passamos às vezes na porta e não sabemos que o vizinho está adoentado, às vezes não necessitando de algo material, mas necessitando de uma palavra amiga, que a gente possa lhe fazer uma visita, levar um pouco de conforto espiritual, porque uma pessoa adoentada, ela sente a necessidade de, às vezes, de conversar, trocar uma ideia, às vezes a pessoa tem uma orientação para aquele problema, ou possa ajudá-la da forma que for. E não é só nesse sentido. A caridade não é só a material, a caridade é a moral, principalmente a moral. Aquelas pessoas que se encontram desesperadas, às vezes por um momento difícil que estão passando, por uma desavença familiar, pela perda de um ente querido, uma pessoa que vive às vezes só, não tem familiares por perto. Enfim, são tantas ocasiões que nós podemos olhar à nossa volta, não olhar para o nosso próprio umbigo, não, viver a nossa vida somente. Sim, nós temos a nossa família, nós temos que cuidar da nossa família, mas nós temos que olhar pelo próximo. E para mim, a caridade maior é a caridade que a gente faz com a palavra amiga. Às vezes tem muito mais valor do que se nós pegarmos 1 quilo de alimento e levarmos, tudo bem, é importante. Porque às vezes a pessoa está necessitada, está com fome, mas a palavra amiga, essa para mim é uma das caridades mais importantes, porque ela pode salvar uma pessoa. Às vezes as pessoas estão com um conflito interior tão grande, desesperadas, e não têm um ouvido amigo para que lhe ouça naquele momento de desespero. Uma pessoa que perdeu alguém da sua família, que não tem o nosso conhecimento espírita, que a vida continua após a vida, porque a morte não existe, é apenas a morte do corpo físico. Logicamente que nós não iremos fazer com que a pessoa aceite a nossa verdade, que para nós é a nossa verdade, mas que ela pelo menos tenha uma palavra de conforto, que um dia haverá o reencontro, que aquela pessoa não se perdeu, não está perdida para a família. Muitas pessoas dizem: eu perdi um fulano, perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi um filho, um irmão. Não é perder, é uma perda temporária, perda física somente. Então, se nós pudermos levar essa palavra de conforto a essas pessoas, olha, não se desespere a esse ponto, ela viveu aquilo que tinha que viver nesta vida, ela partiu para uma vida melhor, ela vai continuar a sua vida no outro plano, um dia nós também iremos, temos que fazer por merecer para que todos possamos estar juntos um dia. Enfim, todas as palavras são de conforto ao coração. Às vezes uma pessoa está desempregada, ela está passando por um momento difícil, desesperança no coração, sem um alento de uma palavra. Que tal nós darmos uma ligada? Olha, você está precisando de alguma coisa? Às vezes uma dica que a gente dá, a pessoa tem uma ideia de como sair daquela situação. Enfim, são tantas ocasiões. Então essa do bom samaritano é uma história tão linda que toca assim o nosso coração. Ela nos fala diretamente. As pessoas que às vezes vivem reclusas numa casa, sem ter um amigo, sem ter um familiar por perto,
Que tal nós darmos uma ligação, um telefonema? Olha, eu estou aqui se você precisar conversar. Sabe, são tantas coisas que podemos fazer no nosso dia a dia, muito importantes. Então, neste momento, nós escolhemos essas 3 histórias. Eu falo histórias porque é muito mais fácil, são parábolas que estão no Evangelho, mas são coisas que a gente pode usar no nosso dia a dia, como eu disse atrás. E, nesse momento difícil que estamos passando, estamos fazendo palestras, mensagens online, porque não podemos comparecer às nossas casas espíritas, os outros religiosos nas suas igrejas, enfim. Ainda bem que existe a internet que nos aproxima. Ela não nos aproxima fisicamente, mas estamos pela imagem e pela palavra trazendo algum alento, alguma esperança e que possamos pedir a Deus que abençoe nosso planeta, que esse vírus que veio para nos educar é um mal necessário, nós sabemos, a gente já sabia que algumas coisas iriam passar por aqui para essa grande transformação. Ninguém mais aguenta ouvir falar em transição planetária, mas nós vamos falar outra vez. O nosso planeta está realmente passando por essa transição. E às vezes, quando vem alguma coisa assim que para nós é muito ruim, aquilo é um mal necessário. Não que Deus deseje o mal para todos nós, não, para nenhum de nós, mas apenas para nos ensinar. E que possamos, nesse momento que estamos valorizando tanto a família, tanto as amizades, que possamos colocar um alento em nosso coração e uma vontade de passar uma mensagem para alguém. Não somos palestrantes, grandes palestrantes, porque existem muitos bons palestrantes por aí que trazem grandes mensagens, mas a gente, na nossa humildade, em nossa casa, estamos procurando fazer algo que beneficie aqueles que não podem ou não têm condições, né, de assistir uma palestra pessoalmente, ou uma mensagem, um vídeo de esperança. Então, a maior esperança nossa é o nosso Evangelho. Que Jesus possa abençoar a cada um de nós, a todos vocês que tiveram a paciência de assistir esse vídeo. Eu deixo aqui um grande abraço, um carinho muito grande por todos e muita saudade de todos aqueles que às vezes vão lá na nossa casa espírita prestigiar os nossos palestrantes. E eu, como não estou também trabalhando lá fisicamente, mas estou prestando a minha pequena colaboração através dessas palavras que eu tirei do Evangelho e tirei daqui de dentro do meu coração. Fiquem todos com Deus e que Jesus os abençoe.